Bom dia, turma. Garotada da turma 100, turma 101. Vocês estão estudando? Vamos estudar, né? Sem estudo não se vai para lugar nenhum. Nós temos que estudar, e bastante. Daqui mais 2 anos tem Enem para vocês. Ah, professor, mas está com muita dificuldade. Pois é, as dificuldades são para ser ultrapassado com sacrifício, muita força de vontade, e a gente chega lá, ok? Nós vamos ver aqui a parte de física, né? Continuar com o movimento uniforme variado, e vamos estudar hoje só sobre a equação de Torricelli. É fácil, tá? A equação de Torricelli, na realidade, nós vamos trabalhar quando nós não temos o tempo dentro de uma das variáveis do estudo. Nós vamos ter velocidade, vamos ter aceleração e vamos ter espaço. Para isso, nós vamos começar aqui vendo o seguinte. Nós já vimos aquela equação do espaço em função do tempo, que é S igual a S0, V0t mais meio de AT2. Vamos chamar aqui de equação 1. E temos também a equação da velocidade. Velocidade igual a V0 mais A, que é a aceleração, vezes o tempo. Vamos chamar de equação 2. O que nós vamos fazer aqui para deduzir a equação de Torricelli? Então, vamos pegar a equação da velocidade, que é a equação 2, e tirar o valor da aceleração dentro dessa equação. Então, resolvendo aqui, ó, V igual a V0 mais AT, eu trago o V0 para o primeiro membro, ele vem com o sinal trocado. Então, fica V menos V0 igual a AT. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, eu tiro o valor de T. Então, T vai ficar V menos V0 no numerador e o A no denominador. Então, essa equação aqui, T, que fica em função de V menos V0 sobre A, eu vou substituir desculpem, vou substituir na equação 1. Então, onde tem T na equação 1, eu substituo o T, que é V menos V0 sobre A. Então, fica S igual a S0 mais V0. Não tem o T depois do V0. Nesse lugar, eu substituo o V menos V0 sobre A. Mais meio de A. Não tem o T ao quadrado. Eu pego V menos V0 sobre A e substituo. Não fica tudo ao quadrado. Aqui, gente, a gente tem que resolver isso aqui. Nós temos o quê? Uma equação onde aparece fração. E dentro dessa fração tem um termo que está ao quadrado. Se eu for deduzir isso aqui para vocês, vai pirar. Então, é melhor não deduzir. O que eu fiz aqui? Estou dizendo que eliminando os parênteses e reduzindo ao mesmo denominador, obtemos V2 igual a V0 mais 2 vezes A, S menos S0. Esse S menos S0 eu vou chamar de delta, que é a variação do espaço que nós já vimos. Então, a equação de Torricelli se resume a V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Tá certo? Não é preciso deduzir isso aqui que vocês vão ficar piradinhos. Então, é melhor pegar a fórmula, né, e trabalhar com ela. Então, a equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Levando em consideração que delta S é S final menos S inicial, ou S2 menos S1, ou S1 menos S0. Aí, definindo que cada variável
V a gente já viu que é velocidade final, em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial, também em metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado, a gente já sabe disso. E o ΔS é o deslocamento em metro. Observe que essas unidades aqui, todas estão no sistema internacional, no SI, tá certo? Então, com essa equaçãozinha, nós vamos resolver alguns problemas. Observe que lá no início nós vemos a aceleração, que é delta V sobre delta t. Vimos velocidade, que é espaço sobre tempo. Vimos a equação V igual a V0 mais AT. Vimos a equação S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. E agora nós temos outra equação, chamada equação de Torricelli. Torricelli foi o que descobriu essa equação, tá? Cientista físico. Então, nós vamos partir para os exercícios. Aqui tem uma observação que diz que essa equação ela permite determinar grandezas com aceleração, velocidade final e velocidade inicial, e até mesmo o deslocamento do corpo que se move com aceleração constante, quando não se conhece o intervalo de tempo no qual o movimento ocorreu. O que ele quer dizer? Que essa equação só envolve velocidade inicial, velocidade final, aceleração e espaço. Ou seja, velocidade e espaço, não envolve, e aceleração também, não envolve tempo. Tá ok? Então, geralmente, quando você encontrar um exercício que não dá valor de tempo, você já sabe que é Torricelli que vai usar. Tá bom? Então, vamos ver aqui o primeiro exercício. Diz o seguinte, ó, primeiro exercício. Um avião, na decolagem, percorre a partir do repouso e sob a pista 900 metros, com aceleração escalar constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcular a velocidade da decolagem. Decolagem é quando ele está partindo, né? Saindo do solo para os ares. Tá bom? Então, decolagem é a partida do avião. Então, vamos ver, tirar os dados aqui do problema. O que ele deu? Ele deu o espaço que o avião percorre para começar a sair do solo. Quanto é esse espaço? É o ΔS. 900 metros, quase 1 quilômetro, né? E a aceleração? 50 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Ele quer a velocidade de decolagem, de partida. Então, veja que ele só envolveu espaço, velocidade, aliás, espaço e aceleração. E pede a velocidade. Então, vamos partir direto para a fórmula. Substituindo esses valores na equação de Torricelli, nós temos que é a equação V igual a V0 mais 2A vezes ΔS. Pegando os valores, substituindo a equação, fica: quanto é o V ao quadrado? O V final a gente não sabe, é o que nós vamos calcular. Quanto é o V0? O V0 é o V inicial, ou seja, o avião está parado. Ele vai começar a se movimentar. Então, essa velocidade V0 é 0. Quanto é a aceleração? 50 metros por segundo ao quadrado. Quanto é o ΔS? 900. Então, fica V ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 50 vezes 900. 2 vezes 50 dá 100.
vezes 900, é só acrescentar esses 2 zeros atrás do 900, vai ficar 90.000. V ao quadrado igual a 90.000, mas nós não queremos saber o valor de 90.000, nós queremos saber o valor de V. Então, tiramos a raiz quadrada, fica V igual a raiz de 900, de 90.000. Raiz de 90.000 é 300, mas 300 o quê? 300 metros por segundo é a velocidade do avião, ou seja, uma velocidade razoável, né? Levando em consideração que a gente anda no carro a 80, 90, 100, aqui está 3 vezes mais, né? Então é a velocidade suficiente para ele sair do solo. É a decolagem, né? Deu para entender? Então é fórmula direta, não tem grandes problemas. Vamos ver esse segundo aqui, ó. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicialmente constante igual a 80 km por hora. Detalhe, aqui ele já falou em quilômetros por hora. O motorista do veículo avista um radar e reduz sua velocidade para 60 km por hora, que deve ser a velocidade normal lá onde ele vai passar, percorrendo esse trajeto uma distância de 20 metros. O módulo da desaceleração sofrida pelo automóvel nesse percurso foi de aproximadamente... Então, isso aqui é uma questão típica de prova que pode cair no Enem, tá? É de uma universidade de Pernambuco. Então, o que está acontecendo com os alunos? Eles pegam a questão, vão direto lá na resposta e me mandam para corrigir. E aí depois vão ter problema. Vão chorar, né? Quando cair no Enem. Você tem que resolver a questão. Tem aluno que eu mandei uma atividade e botei uma questão que eu tinha resolvido. Ele não teve vergonha de copiar a questão e sequer ter feito um raciocínio dele. Mandou a mesma questão que eu mandei pronta. Será que eu vou corrigir essa questão? Eu estou pensando, né? Não sei. O dia que a gente voltar, nós vamos conversar. Tá certo? Então, gente, não adianta pegar questão do Enem, da internet e mandar a resposta sem você sequer saber o que fez. Se fosse assim, no Enem, vocês vão pegar a questão lá na hora da prova, pegar a questão e pegar a resposta. Tem que treinar, né? Então, eu pego questão que também não é Enem, da internet, mas eu vou resolver, comparar a resposta para mandar para vocês. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Veja que ele fala em 80 km por hora, fala em 20 metros, então já as unidades diminuem, são diferentes, uma é quilômetros por hora e a distância aqui é metro. Então, nós vamos ter que fazer transformação nessa unidade de quilômetros por hora. Então, vamos começar a resolver e ver quem é a resposta. Não adianta só marcar. Então, ele está dizendo aqui que a questão é a letra A. Ah, eu vou logo responder e mandar para o professor, porque a letra A aí vai chorar depois, né? Então, observação. Como o tempo necessário para a desaceleração do motorista não foi fornecido, então a velocidade, aliás, o tempo não foi fornecido, nós já temos em mente que essa equação que vai se usar é a de Torricelli. Ele não deu tempo, ele só deu velocidade e espaço. Então, o que nós vamos fazer? Pegar aqueles valores, trouxe aqui para baixo, V0 é 80, que é a hora que ele vê o radar, ali é a velocidade inicial, quilômetros por hora. Como o ΔS está em metro, eu tenho que transformar essas unidades para metros por segundo.
E aí nós já vimos essa aula, basta dividir por 3,6, tá certo? Então 80 dividido por 3,6 dá 22 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial no momento em que ele começou, ele viu o radar. E a velocidade lá na frente, que ele tinha que passar, 60 km por hora. Então divide por 3,6. Dá 16 metros por segundo. Ah, professor, por que eu fiz isso? Porque o problema tem duas unidades, quilômetros por hora e metro. Então não se pode trabalhar com unidades diferentes, tem que ser unidades iguais. Então vamos ver o que vai acontecer. A equação já sei que é de Torricelli, V igual a V0 mais 2A vezes ΔS. Quem é o V? O V é 16, tá? Ao quadrado. E o V0, 80, dividido por 3,6 deu 22. Então, 22 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS. Só que como ele... Então, resolvendo aqui, ó, o ΔS é 20. Então, todas essas unidades agora ficou em função de uma mesma unidade. Então ficou ó, 16 ao quadrado dá 256, tá? E esse sinal aqui, ele vai ficar negativo. Por quê, professor? Não, ele não é positivo? A fórmula é positiva, mas a condição do problema, esse sinal vai ser negativo. Por quê? Porque eu vou desacelerando. Então ele vai diminuindo, portanto é negativo. Então vai ficar, ó, 16 ao quadrado dá 256, 22 ao quadrado dá 484, menos 2 vezes A vezes 20. 2 vezes 20 dá 40. Tá? Aí o que eu faço? O 484 eu levo para o primeiro membro. Ele vai com o sinal trocado. Como o 484 é maior que 256, quando ele vai para o primeiro membro, vai com o sinal trocado, quando eu fizer essa subtração, o valor vai ficar negativo. Então fica 256 menos 484, dá exatamente menos 228, que é igual a 40A. Observe que o valor da variável ficou negativo. Toda vez que o valor da variável fica negativo, eu multiplico por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 40 dá 40. E menos 1 vezes menos 228 dá 228. Tirando o valor de A, fica 228 sobre 40. Tá? Dividindo 228 por 40, eu tenho 5,7 metros por segundo ao quadrado, que é o que ele está pedindo, a aceleração. Então, gente, nós vamos lá, voltar aqui nas opções, ó, e ver qual é a correta. Letra A, 5,7. Assim que vocês têm que fazer. Quando eu mandar a resposta, vocês têm que fazer o cálculo. Não é direto lá e dizer que é A, porque vocês pegaram na internet. Que assim eu não vou mais corrigir. Tá ok? Vocês têm que ter também responsabilidade, um pouco de querer aprender, porque se não quiser, ninguém vai fazer, ninguém aprender, tá ok, gente? Então vamos ter esse costume de resolver a questão. Não pegar a questão que o professor mandou pronta e devolver para o professor valendo nota. Isso aí é falsidade ideológica, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz que um automóvel que se encontra em repouso, ou seja, ele está parado, entra em movimento retilíneo uniforme, ele está andando na horizontal, né? Variado, atingindo em 20 segundos uma velocidade de 90 km por hora.
Então já tem duas unidades diferentes, tempo em segundo e velocidade em quilômetros por hora. Vamos ter que transformar essa velocidade. A partir de então, ele mantém essa velocidade por mais 20 segundos. E em seguida passa a desacelerar, gastando um tempo de 20 segundos para voltar ao repouso, ou seja, parar. A distância percorrida por esse automóvel em todo o percurso é quanto? Vamos resolver para poder marcar a opção correta. Eu tenho certeza que eu vou mandar uma questão dessa e vocês vão mandar do jeito que está aqui. Ah, letra B. É, letra B, mas como? Não caiu do céu, né? Então vamos aqui para a primeira observação. Veja que lá nós temos 3 etapas. Uma que ele passa 20 segundos acelerando, outra que ele passa 20 segundos para parar. Então vamos ver o que acontece. Primeira observação. Esse exercício vai ser resolvido em 3 etapas. A determinação da distância total percorrida pelo móvel será feita em 3 etapas. Então ele já está avisando, né? O que está dito lá no problema. Vamos resolver a primeira parte. Primeira parte, ele está a 90 km por hora. Como ele fala o tempo em segundo, eu tenho que dividir 90 por 3,6, que dá 25 metros por segundo. Isso é a velocidade. A aceleração, durante 20 segundos iniciais. Então, durante 20 segundos, ele permaneceu a 90 km por hora. Tá certo, meus jovens? Não esqueçam disso. Está dito lá no problema. Tá? Eu estou apenas tirando os dados. Então, agora nós vamos resolver o problema. Primeiramente, deve-se determinar a aceleração do móvel a partir da função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variável. O que é isso, professor? Gente, eu tenho a velocidade, metros por segundo, mas ele não deu a aceleração. Tá? Então, como ele não deu aceleração, não deu espaço, eu não posso ir direto para a equação de Torricelli. Aí eu vou buscar a equação que a gente já conhece da velocidade, porque na equação da velocidade eu tenho a aceleração. Então aqui eu posso encontrar a aceleração. Então eu vou buscar a equação V igual a V0 mais AT. Quem é o V? É o 25 metros por segundo que nós tiramos de 90 dividido por 3,6. Então eu substituo o V 25, o V0 aqui nessa situação é 0, mais A, e quem é o tempo? 20 segundos. Tá ok? O tempo é 20 segundos. Então o que eu faço? Eu substituo nessa equação da velocidade. Então fica 25 igual a 20A. Tirando o valor de A, 25 sobre 20. Eu simplificando aqui, ó, 25 por 5, eu tenho 5. E 20 por 5 eu tenho 4. Então, a aceleração desse automóvel, desse veículo, é 5 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos deixar na forma da equação, que lá na frente vai nos ajudar, tá bom? Mas se quiser dividir, isso aqui vai dar praticamente 1,25. Então, agora eu posso usar a equação Torricelli, porque eu tenho a velocidade e tenho a aceleração. Eu encontro o espaço que ele percorreu. Então, vou buscar a equação de Torricelli, fica V2 igual a V0 mais 2A delta S. O V é 25 metros por segundo. Da onde foi esse 25? Da divisão de 90 por 3,6. Quanto é o V0? 0 mais 2 vezes A, que é o A, 5 quartos. Então, aqui, ó, eu posso simplificar 2 com 4. 2 com 4. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, esse 5 sobre 4 vai me tornar 5 sobre 2. 25 ao quadrado dá 625. Então, fica 625 igual a 5 sobre 2 delta S. Aqui, gente, eu tenho uma igualdade onde um termo é uma fração. Eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes 625 dá 1.250. Aí fica 5 delta S. Equação no primeiro grau. Eu isolo o delta S,
Fica 1.250 sobre 5. Dividindo isso aqui, eu tenho ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, igual a 250 metros. Então, gente, a primeira parte, 250 metros. Vamos para a segunda parte. Ó. Segunda observação. O espaço percorrido durante os 20 segundos, no caso o tempo, com velocidade constante. Ora, nesse caso aqui, ó, durante o período de velocidade constante, o espaço percorrido será definido pela função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme. Logo, essa equação é S igual a S0 mais VT. Eu pego o S0 e levo para o primeiro membro, vai com o sinal trocado. Então fica S menos S0 igual a VT. Gente, mas S menos S0 é o ΔS. Então eu vou substituir o S menos S0 por ΔS, igual a VT. Quem é a velocidade? Lá do 90 por 3,6 deu 25, vezes 20, que dá 500 metros. Então, esse espaço que ele percorreu foi de 500 metros. Vamos para a terceira parte do problema. A desaceleração durante os 20 segundos. A desaceleração é feita nas mesmas condições da aceleração. Logo, em módulo, os valores são os mesmos. Assim, o espaço necessário para parar é exatamente igual ao espaço da aceleração. Ou seja, 250 metros, que foi o primeiro valor lá em cima. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Vou somar os três espaços. Chama espaço total. Ou então ΔT, né? Vou deixar espaço total. ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Quanto foi o ΔS1? 250. Quanto foi o segundo? 500. Quanto foi o terceiro? 250. Somando tudo isso aqui dá 1.000 metros. Só que as respostas não estão em metros, elas estão em quilômetro. É só você dividir isso aqui por 1.000, que vai dar 1. Então, eu tenho 1 quilômetro. Resposta, 1 quilômetro de percorrido. Tá certo? Espaço é dado em metros ou quilômetro, né? No caso, como a resposta está em quilômetro, você vai lá na opção e marca a letra B de bola. Tá ok? B de bola. Fica fácil, não fica? Então, gente, tem que resolver as questões, né? Vamos para um outro exercício mais fácil. Então, na realidade é só esses 3 exercícios. Veja que 2 nós resolvemos direto, pelo Torricelli. No terceiro, aliás, são só 2 exercícios, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não, na verdade são 3 exercícios. Primeiro, do avião, que faltou botar o número. Primeira questão, do avião, foi equação direta de Torricelli, né? O segundo, tá? O segundo, também a equação direta de Torricelli, tá? E o terceiro, que foi mais difícil, porque envolve 3 etapas, mas nada que não se possa resolver, tá? Então, a resposta do terceiro problema é letra B de bola. Então, gente, fica aqui uma atividade para vocês me mandarem até na sexta-feira. São 3 exercícios, né? Tem aqui, ó, a figura, essa figura é do terceiro exercício. Diz que um ciclista parte do repouso do ponto A e em movimento uniformemente variado percorre a pista retilínea indicada na figura, tá? Essa é a figura, ó. Esse barbudo aí
uma bicicleta, ele parte do ponto A, que é o ponto zero. Quando ele passa no ponto B, ele está pedindo espaço, tá? E o ponto C, ele deu a distância que foi percorrida. Então, tem letra A e B para você resolver. Qual a medida de AB, ou seja, a distância de A até B, e a velocidade do ciclista ao passar pelo ponto C. Ponto C, você tem um espaço, 180 metros. Tá? Aqui, vocês têm que raciocinar um pouco. Todos eles vão ter que usar torre cego, tá bom? Veja o que é necessário para chegar lá. Muito obrigado. Até a próxima. Parece que tem uma atividade para mandar hoje. Não, eu fiquei de mandar essa aqui hoje, né? Então, resolvam, tentam. É os mesmos exercícios que a gente fez, vocês tentam resolver, vão olhando passo a passo, que é assim que se aprende matemática e física. Não tem outro jeito. Você só aprende a fazer fazendo. Tá certo? Por hoje, muito obrigado e até a próxima.